Simbora então para a nossa aula, simbora falar sobre a lei orgânica do município de Aracaju, esta importante norma que no caso faz parte do contexto do município de Aracaju, ok? Vamos lá? Simbora com Deus. Simbora com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência ao nosso curso. Você que sobreviveu ao nosso primeiro encontro, sejam muito bem-vindos, graças a Deus. Estamos a caminho da nossa aprovação e eu tenho certeza que isso será uma realidade na sua vida. Eu confio demais na sua determinação. Bem, nosso objetivo é trazer as principais ideias, então, a respeito da lei orgânica do município de Aracaju. O fizemos no primeiro encontro quando eu trouxe para você as informações iniciais, quando eu falei então dos objetivos prioritários, quando eu trouxe ali os direitos e garantias fundamentais previstos na lei orgânica, quando eu trouxe aquelas ideias então iniciais. Chegou a hora de avançarmos um pouco mais, evidentemente faremos isso com propriedade e também com muita dedicação. Repito, se você nessa caminhada quiser falar com o professor, estou à sua disposição no nosso fórum e também nas redes sociais, @professor Eduardo Galante. Ok? Vamos lá? Simbora? Simbora que o professor partiu a aprovação, objeto do nosso estudo, lei orgânica do município de Aracaju, tá bom? Bem, nesse contexto vamos avançar um pouco mais. Chegou o momento em que nós vamos tratar especificamente sobre o município e sobre os seus vários aspectos. Lembram que na nossa primeira aula eu falei, olha, o município é dotado de autonomia política, administrativa, financeira? Pois é, né? Então isso tem muito a ver com as suas competências, com as suas missões institucionais. Chegou o momento então de tratar sobre o município e evidentemente sobre as suas principais características, tá bom? Falaremos inicialmente sobre a organização do município. Então o objetivo no primeiro momento é falar sobre a organização do município. Primeira coisa que eu preciso saber, quais são os poderes que nós temos, quais são os poderes que estão presentes no município? Gente, nesse caso aqui nós temos que ter duas visões. Todos os poderes estão presentes no município, todos. Nós temos lá o poder judiciário, mas isso não quer dizer que o fato do judiciário estar lá, que ele é um poder do município. Não, o judiciário não é um poder do município, tá? O judiciário existe no âmbito estadual e federal. Quais são os poderes? Quais são os poderes que nós temos no município? No município nós temos os poderes legislativo e executivo. Esses são os poderes que nós temos no município, são poderes do município. Ah, professor, então quer dizer que no município não tem judiciário? Tem, o judiciário está lá. Só que nesse caso, o judiciário não é poder do município. O poder judiciário é do Estado ou da União, tá? Ou seja, federal, ok? Não esqueçam destes detalhes aí. Portanto, poderes do município. Vamos marcar aqui, tá? Quais são os poderes do município? No caso, o poder legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o executivo na figura do senhor, no caso, prefeito. Beleza? Bem, a partir desse contexto é o seguinte, existem algumas vedações que são importantes e que devem ser destacadas aqui no nosso contexto. Como, por exemplo, no âmbito, então, da nossa lei orgânica, é terminantemente proibido, não pode qualquer dos poderes delegar suas atribuições ou as atribuições de seus membros ao integrante de outro. Eu não posso passar as atribuições de um vereador para que o prefeito as faça. Eu também, o contrário não é verdadeiro. Eu não tenho como fazer isso. Então, é terminantemente proibido. Em que pese no caso aí, os poderes serem harmônicos e independentes entre si, não significa que eu poderei fazer isso. Aliás, poderia ser tratado até como uma invasão de competência, tá? No caso, a autonomia do município.
eu falei para vocês que o município é dotado de autonomia econômica, financeira, não é isso? No caso, autonomia política, administrativa e financeira. Corretamente é isso. Autonomia política, administrativa, financeira. Bem, quais são os principais instrumentos do município para realizar esta autonomia? Nos termos da nossa lei orgânica, os seguintes instrumentos serão utilizados, então, para, no caso, efetivar esta autonomia. Elaboração e promulgação da sua lei orgânica, inclusive que é o objeto do nosso estudo. Eleição do prefeito e do vice. Isso está relacionado à sua autonomia política. Organização do governo e da administração. Isso está diretamente ligado à sua autonomia administrativa. E a eleição dos vereadores, que também passa pela sua autonomia política. Estes são, então, os principais instrumentos relacionados aí à autonomia do município. Além disso, quero falar agora sobre o domínio público, e é importante falar sobre isso, porque o domínio público ele está diretamente ligado a algumas questões que passam pelo município, como, por exemplo, a questão dos bens. E nós sabemos que os bens públicos têm um destaque, vamos dizer assim, muito provável de estar na nossa prova. E eu não vou fugir, então, a isso aí. Primeira coisa que eu preciso saber, eu gostaria que você identificasse aqui comigo aquilo que constitui o patrimônio do município. Será que você, como munícipe aí de Aracaju, você teria condições de me dizer, então, o que constitui o patrimônio? O que nós podemos considerar como patrimônio do município? Pois eu vou esclarecer aqui agora para você. Nos termos da nossa lei orgânica, são considerados como patrimônios do município os bens que são de sua propriedade, os direitos que são, no caso, que o município é titular, levando em consideração tudo que está na lei. E também, gente, a dívida proveniente da receita não arrecadada. Tudo isso aí, então, constitui bens do município, ou seja, faz parte do patrimônio do município, tá bom? Agora, os bens de domínio patrimonial. Vamos aqui, então, identificá-los. Nos termos da nossa lei orgânica, como estão constituídos os bens de domínio patrimonial. Nos termos da nossa lei orgânica, eles estão assim constituídos. Nós temos os bens móveis, tá? Inclusive aquele que está relacionado à dívida ativa. Nós temos os bens imóveis, nós temos os créditos tributários e temos os direitos, títulos e ações. É desta forma, então, que está constituídos os bens de domínio patrimonial do município. Agora que você já identificou, chegou o momento, então, de buscarmos as características de todo este patrimônio. Quais são as informações mais relevantes acerca deste patrimônio? Primeiro, os bens. Gente, todos os bens do município deverão ser inventariados, tá? Para isso seguirão então o comando previsto lá no nosso Código Civil. Além disso, todos os bens também do município deverão ser escriturados. Então, os bens do município devem ser inventariados e também escriturados, levando em consideração todas as normas vigentes. Para a nossa prova, a ideia que eu quero que você leve é esta aqui, ó. Os bens do município, então, devem ser inventariados e devem ser escriturados. E mais, é necessário, então, que eu tenha uma noção sobre os bens que o município possui. Como isso é feito? Através de um levantamento. Então, vai ser feito um levantamento geral do patrimônio do município e neste levantamento, evidentemente, deverá ser identificado todos os bens que compõem esse patrimônio. É claro que uma das formas de se fazer esse levantamento é utilizando como base o inventário realizado, né, por parte dos órgãos, então, tá bom? Levando em consideração que este levantamento, inclusive, deve utilizar aquela escrituração sintética dos respectivos bens. Os bens devem ser avaliados sempre, tá? Os bens sempre serão avaliados. E qual é o valor de referência? No caso, são os valores de mercado. Os valores de mercado que serão utilizados, então, para fins ali de avaliação, ok? Não esqueçam destes detalhes.
E mais, para fins de atualização física e monetária e também de controle. Então aqui agora eu quero falar sobre aspectos relevantes no que diz respeito à atualização física, monetária e também de controle dos respectivos bens. Nesse caso, como deverá ser então o inventário dos bens? Bem, eles poderão ser feitos de modo geral e anualmente, isso em relação a todos os bens móveis e imóveis. Então, todo ano nós fazemos o inventário de tais bens e mais, tá? Quando da substituição dos respectivos responsáveis pelos bens móveis. Então, gente, é o seguinte, toda vez que se troca um responsável pelos bens, é feita uma conferência da carga, é feita uma conferência do inventário, para ver se todos os bens estão ali. Ah, isso é quando troca ali o responsável. E quando o responsável é o mesmo? Aí uma vez por ano eu vou fazer um inventário para identificar todos os bens móveis e imóveis, tá bom? Ficam excluídos do inventário, gente, aqueles bens, tá? Cuja vida provável seja inferior a 2 anos. E aqui é interessante, sabe por quê? Há um conceito doutrinário que bem permanente são todos os bens que tenham duração superior a 2 anos ou mais. Então, no caso, nós poderíamos assim dizer, com base na doutrina, que os bens a se inventariar são os bens considerados como permanentes. Por quê? Já que a lei diz que estão excluídos do inventário bens cuja vida seja inferior a 2 anos, então significa dizer que o inventário só alcançará os bens permanentes, tá bom? Existe então a legislação, a doutrina que considera os bens permanentes como aqueles que têm uma duração superior a 2 anos. E mais, responde solidariamente, gente. Isso é importante demais, tá? Então, solidariamente significa responde por tudo e na mesma proporção, tá? Isso quando houver guarda de bens. O seguinte, toda a escala hierárquica da unidade. Então, significa dizer o seguinte, você trabalha numa unidade administrativa da prefeitura, vamos colocar a prefeitura ou da Câmara. Aí você fala assim, ah, eu não vou cuidar dos bens, porque o meu chefe é que deve cuidar. Cuidado, aqui está bem claro, todos aqueles que têm a responsabilidade pela guarda dos bens, todos aqueles a quem foi confiados esses bens, têm o dever de cuidar desses bens, de zelar por eles, viu? Não pensa que vai ser assim de qualquer jeito, não. E mais, os bens móveis. Gente, esses bens móveis, eles são administrados pelas unidades administrativas que respectivamente os tenham, tá bom? Então a ideia que eu quero que você leve para a prova é tão somente essa. São chamados gatilhos jurídicos, tá? Então os bens móveis são administrados pelas unidades administrativas. E mais, a entrega dos bens. Isso vai ser feito através de inventário. E aquele que recebê-los irá então fazer lá os respectivos lançamentos. As condições de desuso, de obsolescência, de imprestabilidade ou quaisquer outras circunstâncias ali que tornem os bens ali inservíveis para a administração. Isso, gente, tá? Normalmente quando ocorre, impõe obrigatoriamente uma substituição. Isso deve ser feito por um órgão competente. Então o órgão competente, evidentemente, vai observar e vai ver então como que isso vai ser feito, tá bom? Isso não é feito sem parâmetros, sem que haja ali um requisito mínimo a se cumprir. E mais, a administração pública, ela pode vender os seus bens que não mais lhe servem? Sim, inclusive isso ocorre bastante, tá bom? Então a administração pública, ela pode sim ali, ó, tá? No caso, ela pode, a administração pública, ela tem competência para isso. Ela pode alienar, então, bens inservíveis, bens obsoletos, bens excedentes. Isso vai ser feito como? Mediante leilão. Lembrando que antes do leilão deve ser feita uma avaliação. Então, a avaliação é prévia. Portanto, se cair na nossa prova, a administração pública ela pode vender os seus bens? Sim, aqueles bens inservíveis, obsoletos e excedentes, tranquilamente. Como isso vai ser feito? Mediante leilão. Esse leilão, antes do leilão, tem que haver uma prévia avaliação dos bens, então, que serão ali no caso, tá? No caso ali alienados.
E mais, tá? Os bens móveis. Gente, isso aqui é interessante porque é o seguinte, os dispositivos que dizem ali aos bens móveis também se aplicam integralmente às entidades da administração indireta. Então, as entidades administrativas, tá? No caso, também seguirão a mesma sistemática. Vão inventariar seus bens, teremos os respectivos responsáveis, tudo isso deve ser observado. Os bens imóveis, eles são administrados por quem? Pelo órgão do patrimônio. E a supervisão desta tarefa, sim, a supervisão ficará a cargo do prefeito ou através de alguém por ele determinado. Normalmente, gente, ele determina que um secretário faça, tá? Então, os bens imóveis são, sim, administrados pelo órgão do patrimônio e são supervisionados pelo prefeito ou pelo funcionário designado por ele, beleza? Tá, uma vez que tenha sido cessada a utilização deste bem, se não há mais a utilização deste bem, tá? No caso, será concedida ali pelo ato do prefeito. Nesse caso, então, já que esta, né, foi ratificado pelo prefeito, foi cessada a sua utilização, estes bens, então, serão revertidos automaticamente ali à jurisdição do órgão competente. É de competência dos órgãos autárquicos do município a administração dos seus bens imóveis e de sua propriedade. Gente, então aquela entidade que tem o respectivo bem, ela tem que gerir esse bem. É dela a administração destes bens imóveis. Ela tem que administrar isso. E mais, olha, é possível, vamos começar assim, tá? No caso, será que os bens móveis, tá? Os bens imóveis do município, será que eles podem ser licitados? Pode, tá? Então, nos termos da nossa lei orgânica, isso vai depender de lei especial. Então, não é feito sem critério, não. Existe, então, uma lei especial, então é feita uma lei especial, e a partir desse contexto, então, os bens imóveis do município, desde que tem esta lei especial, a eles poderá acontecer o seguinte, tá? As seguintes ações. Com prévia licitação, estes bens imóveis poderão ser vendidos, aforados ou, no caso ali, cedidos onerosamente. Então, se tiver uma lei especial sobre bens imóveis, nós temos então uma lei especial. Através desta lei especial, desde que haja, né, uma licitação prévia, se houver, esses bens poderão ser vendidos, aforados ou cedidos onerosamente. E sem precisar de licitação, se tiver uma lei especial, os bens poderão ser permutados, ou seja, trocados, poderão também ser objeto de cessão não onerosa ou poderão ser doados. Então aqui eu tenho o que pode ser feito com os bens imóveis. E aqui nós vimos algumas coisas dependem de licitação, outras não, ok? A ocupação gratuita de imóvel que seja de domínio do município. É possível, tá? Inclusive aqueles que estão sob sua guarda e responsabilidade? Como regra, não. Mas como exceção, sim, tá? Só será permitida a servidores a que isso sejam obrigados, por força das próprias funções, tá? Então, nesse caso especificamente, é a única autorização que nós temos. E mesmo assim, só vai ficar só vai ficar ocupando esse lugar até que haja ali, né, a cessação do respectivo exercício. Enquanto estiver exercendo, tudo bem. O órgão do patrimônio público municipal, tá? É ele quem tem a obrigação, é ele que tem, então, a missão de cuidar das medidas de preparo e também de controle da receita auferido com patrimônio imobiliário. Então, toda a receita gerada pelo patrimônio imobiliário do município, a isso, então, ficará ali a competência do órgão do patrimônio municipal para gerir então esta receita e para gerir inclusive estes bens, tá bom? E nesse caso, todos os bens poderão passar pelos seguintes eventos: incorporação, alienações, acréscimos, demolições e sinistros. Tudo isso aí ficará a cargo então do órgão do patrimônio municipal. E mais, tá? Os dispositivos que aqui estão que dizem respeito aos bens imóveis, isso também se aplica ali à administração indireta. Nós já até demos essa ideia. O município, de maneira preferencial, tá, fará o seguinte:
Ao invés, tá, do município vender um determinado bem imóvel ou ainda de doá-lo, nesse caso, a preferência é que o município, no caso, outorgue a concessão ali do direito real de uso. Isso é feito mediante prévia autorização legislativa e de concorrência. Cuidado com isso aqui, tá? Eu entendo que essa dica 50 é muito boa para estar numa prova. Então, o município, de maneira preferencial, ele, então, ao invés de vender ou doar, antes ele vai tentar uma concessão de direito real de uso. A concorrência, no caso, para que se realize tal evento, ela seguirá normas especiais, tá? Então esta concorrência, ela poderá ser dispensada, mas isso tem que ser feito por lei. Quando, no caso, esse bem, tá? Esse imóvel se destinar a uma concessionária de serviço público, tá? E também as entidades educativas, culturais, assistenciais, ou ainda quando for para algo que for do interesse público. Então, desde que isso seja justificado. Nestas situações necessárias, então, nós não teremos ali uma licitação, por exemplo, porque aqui não vai sair da seara pública, vai permanecer na seara pública. A concessão do direito real de uso. Esta concessão deverá ser outorgada, e isso vai ser feito mediante contrato escrito. Já vi isso em duas provas. Então, a concessão de direito real, tá, de uso será outorgada mediante contrato escrito. Nesse contrato, nós teremos ali os direitos, as obrigações, tanto no caso ali do poder concedente quanto do concessionário, tá? E mais, essa minuta deve ser levada em consideração, principalmente em relação ao edital. O mais importante que você saiba, concessão do direito real de uso. Isso será outorgado mediante contrato escrito. Já o contrato de concessão do direito real de uso, tá? Ele será, sempre que possível, oneroso, conterá cláusulas assecuratórias do direito de retomada, tá? Permanente, caso o concessionário ali haja de modo temerário e aí seja obrigado a se ter uma reversão, uma nulidade, uma encampação, uma incisão ou uma força maior. A aquisição ou a venda de bens imóveis. Antes tem que ser feita uma avaliação, tá? Essa avaliação é necessária que seja feita no mínimo por 3 técnicos. Do contrário, tá? Não poderá ser feito. E mais, deverá ser autorizado pela Câmara Municipal. Olha aqui uma missão importante da Câmara Municipal. Então, a aquisição e venda de imóveis deve ser precedidas de avaliação efetuada por técnicos especializados. Não esqueçam destes detalhes. Bem, a partir desse contexto, então, nós ainda podemos dizer o seguinte: uma vez que tenha sido comprovada a subvaliação, o imóvel valia 100 mil, avaliar ali por 50, por 30. Nesse caso, gente, tá? Ou seja, tá? Nesse caso, ou no caso de supervalorização, era 100, avaliar por 150, 200. O prefeito, se constatar isso, ele pode anular esse ato irregular. E aí depois ele vai promover a responsabilidade de quem fez. Então a avaliação tem que ser feita nos valores corretos, nos moldes certinhos. Se houver omissão ou descaso por parte do prefeito, a Câmara Municipal, tá? Ela vai cassar ali esta autorização, vai indiciar o prefeito em crime de responsabilidade. Então aqui eu tenho mais uma prerrogativa da Câmara Municipal. A autoridade, gente, que por descaso administrativo ou omissão, suponha-se que ela por algum motivo permita que bens públicos seja turbado por terceiros, turbação. Nesse caso, gente, tá? Não, vamos colocar assim, né? Suponha-se também que esta autoridade, ela não contestou a uso capião nos imóveis do município. Esta autoridade vai responder por crime de responsabilidade, tá? Então isso é importante. Ela vai responder pelo crime de responsabilidade, sem dizer que além disso outros motivos irão, outras ações irão alcançar, como por exemplo improbidade administrativa. A mesma penalidade, deverá ser aplicada, tá? Caso uma autoridade venha a permitir
invasão em áreas consideradas ecológicas e de proteção do município. Portanto, é missão da autoridade, né, do município, ali, do prefeito, ele tem que tomar conta destas áreas. O servidor, ou seja, o funcionário público ou ocupante de cargo em comissão do município que causar, gente, por ação ou omissão dolosa, danos ao patrimônio do município, ele deverá ficar obrigado ao ressarcimento, tá? Além, tá, de ser solidariamente responsável com ele, o seu chefe, e nesse caso, nós podemos dizer que ele estará diante de uma responsabilização civilista. Ele não tem saída, tá? Ele, no caso, ali, terá que ser responsabilizado civilmente. A dívida ativa. Gente, a dívida ativa, na realidade, o que é a dívida ativa? Ela constitui-se de valores de tributos, de multas e de outras rendas municipais de qualquer natureza. No caso, esta dívida já está incorporado, né, ao título próprio da conta patrimonial. Para a nossa prova, basta você guardar essas informações iniciais. Os bens imóveis do município que forem doados por terceiro, no caso, gente, se tais se destinam às áreas verdes, à abertura de ruas, servidões administrativas, áreas com NOA edificante e também com equipamentos comunitários públicos, estes bens não podem ser alienados, tá? E também não pode ter ali a sua modificação destinada, ou seja, modificada, não pode de jeito nenhum. Além disso, é interessante que você tenha uma noção de como isso está sendo cobrado. E aqui eu fiz, então, uma questão muito próxima daquela que você encontrará no dia da prova. Assinale a alternativa correta. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Correto. Aqui eu não vi nenhum erro. Vamos procurar erro nas demais. Os bens serão avaliados pelos respectivos valores venais. Não é pelo valor venal, é pelo valor de mercado. A entrega dos bens efetuar-se-á por meio de doação, conferido e aceito pelo responsável. Não, é por meio de inventário. A administração pública poderá alienar bens inservíveis, obsoletos e excedentes, mediante dação. Não, gente, não é mediante dação, é mediante leilão. A aquisição e venda de imóveis devem ser precedidas de avaliação efetuada por no mínimo 2 técnicos especializados. Não, eu preciso no mínimo de 3 técnicos. Então, após estas, né, no caso aqui, após avaliarmos todas as alternativas, de fato, a única que não apresentou qualquer erro, a alternativa A. E com isso, chegamos então ao final do nosso segundo encontro, um encontro rico, produtivo. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bem, pessoal, isso aí então foi uma aula sobre a Lei Orgânica de Aracaju. Espero que vocês tenham gostado. Uma honra sempre tê-los por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus.